A todos os presentes, né? Uma satisfação estar aqui, né, falando um pouco dessa contratação, né, que a gente está promovendo a nível de Copasa. É uma contratação que, para a operação, a gente, né, vê de grandes resultados diante da modalidade agora que a gente está tá fazendo, né, essa inovação na companhia. E ela prevê três modalidades de serviço nesses contratos em cada um desses blocos, né? Onde é o crescimento vegetativo que a gente tem, né, a execução de novas ligações de água e esgoto, né, e conjuntamente, né, a gente precisa de fazer as redes de distribuição e a coleta. Esse tipo de serviço é para atender o crescimento das cidades que a gente tem concessão. Temos a parte de manutenção, né, de redes e ligações, que é a parte mesmo de reparo, né, das nossas redes, né, que são demandas que vêm de acordo com né, com a execução e a nossa atividade mesmo de operação do sistema. Então, são reparos em rede de distribuição, ramais e ligações de água, e rede coletora e ligações de esgotos. E tem a parte das melhorias operacionais, que a gente vê que é um grande ganho para a operação, porque através dessas obras e serviços de melhorias operacionais, a gente consegue aumentar a nossa eficiência e, com isso, a gente consegue, então, reduzir as manutenções. Então, como você tem, né, esse contrato tem uma cesta básica, a partir do momento que a gente consegue investir para melhoria da operação, a gente reduz, né, essa parte da manutenção reparativa. Então, com isso, né, há um ganho para todos, né? Há um ganho para a companhia, né, da redução, há um ganho para a população, né, de que tem uma continuidade maior dos nossos serviços, e para a empresa que vai estar prestando esse serviço também, porque nessa cesta que tem, né, um quantitativo e vai reduzir um pouco desse quantitativo, então ele vai receber de forma mais efetiva. Né? E esse escopo, ele é composto, essa primeira onda, ela é composta de 5 gerências no âmbito da DOP, né, da Diretoria de Operações. O escopo não é igual para de todos, né, mas a gente vê que a gente tem gerências próximas que, dependendo do fornecedor, se achar interessante, pode, né, fazer esse planejamento de pegar lotes juntos, né, diante da característica da regionalização, como vocês podem ver aí no slide. A gente tem a gerência de regional de São Sebastião, que é apenas o escopo de esgoto. Temos a gerência de Varginha também, que é esgoto, e a gerência regional de Divinópolis, que é água. Então, são três regionais próximos, né, que dá-se para avaliar essa prestação de serviço. E a gerência regional de Januária, que já tem o escopo de água e esgoto, né, em conjunto, e a gerência regional de Montes Claros, que é apenas a parte de esgoto. Então, essa primeira onda, né, que a gente está vindo com, né, para ver como é que o mercado, né, vai receber essa nova modalidade e a grandiosidade que vai ser para a operação diante dos benefícios, né, que vem a ser essa inovação que a gente está trazendo agora para a companhia. E agora eu passo a palavra para a Ana Paula, que ela vai explicar, né, como é que é toda essa metodologia desse contrato, né, de CVM-MO aqui da DOP. Bom dia, obrigada, Nayara, Raul, Laura. Meu nome é Ana Paula, eu sou gerente de compras estratégicas aqui da Copasa e vou detalhar um pouco sobre a dinâmica aí dessa contratação, que não é uma novidade aqui na Copasa. A gente já tem um contrato em andamento nessa modalidade por performance aqui na Metropolitana, e um outro que está iniciando é, a, a gestão agora também, ambos na Metropolitana. E agora a gente está lançando essa modalidade aí para gerências do interior. Foi feito algumas adequações aí, o contrato é um pouco, a proposta é um pouco diferente do que está acontecendo aqui na região metropolitana, e eu vou detalhar aí um pouco para vocês. Bom, a primeira novidade aí é que existe nesse contrato uma demanda garantida. Existe um volume mínimo garantido nesse contrato, que foi aí calculado através de análise estatística sobre séries temporais de consumo. Então, tem um mínimo garantido aí que varia por gerência regional, de 15% a 30% aí do valor contratado.
essa demanda do mínimo garantido, ela abrange tanto quantitativos de serviço, quanto itens de apoio, que são aqueles itens da administração local, que é canteiro de obras, equipe de supervisão, manutenção de canteiro. Esse valor é fixo, desde que a contratada tenha mobilizado toda a estrutura, e ela independe da quantidade de serviços, né, do volume executado ali naquele mês. A administração local ela vai ser paga constantemente, né? Ela é garantida ali mensalmente. E, e somando a esse volume mínimo garantido, existe também o volume que é sob demanda, que é o que extrapola essas quantidades que estão garantidas aí no contrato. Então, basicamente, a gente tem 3 blocos, né, de pagamento aí. Um é esse do volume mínimo garantido mais volume sob demanda, que a gente está chamando aí de serviços críticos, que são os serviços mais recorrentes, regulados, são manutenções, ligações, crescimento vegetativo. Eles estão aí, basicamente, em sua grande maioria aí dentro desse bloco, né? E ele corresponde a uma parcela significativa aí do contrato. E aí a gente tem outro bloco, que são esses itens de apoio, que é basicamente a administração local e alguns outros itens que estão aí. E tem um terceiro bloco, que são outros serviços que são menos recorrentes, mais dispersos, ou então serviços de melhorias mesmo operacionais, que a gente precisa executar para reduzir aí a quantidade de manutenções. Quanto ao modelo de remuneração, então, mensalmente, vai ter aí a remuneração ordinária, né, que é a base do contrato, calculada ali mensalmente, considerando os 3 componentes, são os serviços críticos, os itens de apoio e os outros serviços, que são pagos em preço unitário, garantindo aí, né, uma previsibilidade, uma estabilidade financeira maior aí para o fornecedor, para o contratado. E refletindo também, né, o volume executado e a conformidade dos serviços. Então, essa é a remuneração mensal. Existe também uma previsão de uma bonificação adicional, que ela será paga a cada 24 meses, limitado aí até 20% do desconto que foi ofertado e não podendo ultrapassar 5% do valor total do contrato. Eu vou detalhar um pouco mais essa bonificação mais à frente. Voltando aqui com relação à bonificação, ao pagamento mensal ordinário, como eu já disse, a gente vai ter o volume mínimo garantido e o volume sob demanda. E esse bloco, né, esse pacote de serviços, ele será multiplicado aí por um indicador, um índice de desempenho. O indicador de desempenho mensal será calculado aí. Isso já acontece nessas contratações por desempenho aqui na região metropolitana. A gente tem o cálculo do indicador de desempenho. E esse indicador ele multiplicará exatamente esse volume mínimo e esse volume sob demanda. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, do que compõe esse volume, esse primeiro bloco aí. Então, basicamente, são correções de vazamento, ligação de água, manutenções de um modo geral, a parte de repavimentação. Então, isso será multiplicado por um indicador de desempenho. E aí, detalhando um pouco mais esse indicador de desempenho, ele é composto por alguns indicadores aí pontuais. A novidade também que a gente traz nessa contratação é que agora a gente tem indicadores para os serviços de água e indicadores para os serviços de esgoto. Os indicadores para a água são atendimento de serviço no prazo, que tem o peso aí de 1,5 dentro do indicador. O indicador de conformidade da informação remota, porque nós temos aqui um sistema de medição onde o contratado precisa incluir todas as suas informações ali, toda a informação da execução do serviço dentro desse sistema, as características do serviço que está sendo executado, fotos. Então, esse sistema ele precisa ser alimentado de forma correta. Então, a gente tem um indicador que mede aí a conformidade dessa informação
colocada dentro do sistema. Esse indicador tem o peso 1 aí na nossa cesta, e temos também o indicador de substituição de ramal corretivo de água. Então, nós não desejamos que a contratada ela simplesmente faça um reparo no ramal. É desejado que ela substitua o ramal. E para incentivar isso, para medir isso, quanto que isso está sendo feito aí dentro do contrato, a gente tem um indicador de substituição que tem um peso aí de 1,25 dentro da nossa cesta. Então, esses são os indicadores exclusivos que irão incidir sobre os serviços de água. Já para os serviços de esgoto, a gente tem também o atendimento de serviço no prazo, com peso 1,5, o indicador da conformidade da informação remota, com peso 1, e o indicador de conformidade extravasamento de esgoto, com peso 1,25, que a gente também deseja que esses extravasamentos sejam reduzidos aí ao longo do contrato, e a gente precisa mensurar isso, né? Medir isso aí ao longo da vida do contrato. Então, cada um desses blocos aí de indicadores tem 375 no IDG, e aí a gente tem um quarto bloco que são indicadores são de pavimento. Ele incide tanto em água quanto em esgoto, e a gente vai medir aí a peso, né? O quanto a recomposição está sendo feita de forma eficiente e com qualidade. Ele tem um peso 2,5. Então, somando esses 3 blocos aí, a gente tem um somatório de 10, e no final a gente calcula o IDG, né, que é o somatório dos indicadores dividido pelo peso, e aí a gente chega aí no dividido por 10, que é o somatório do peso, a gente chega no IDG. E esse IDG multiplica aquela cesta lá de volume garantido e volume sob demanda. Com relação à bonificação adicional, vou detalhar um pouco mais aqui também. A gente tem alguns critérios a serem atendidos aí para que o fornecedor receba essa bonificação. O primeiro critério é o critério segurança. Então, não pode ter ocorrências de acidentes graves ou fatais durante aí a vida, né, do contrato. Então, se acontecer algum acidente grave, fatal, o fornecedor já não tem direito a essa bonificação. As outras regras são o seguinte: com relação ao tempo médio de correção de vazamento, é desejável que ele fique abaixo de 10 horas para os vazamentos de água e abaixo de 8 horas para os vazamentos de esgoto. Então, o fornecedor atingindo esse tempo médio aí, abaixo desses números, nos primeiros 24 meses, ele tem direito à bonificação, somando ainda ao desempenho global, né? O IDG acumulado no contrato, ele precisa ter maior que 90% a partir do 4º mês de contrato. E, além da eficiência, né, a gente deseja aí uma redução de 15% na média de manutenções, comparando os 12 primeiros meses e os 12 meses subsequentes do contrato. Então, as medições entre o mês 13 e o mês 24, elas têm que ser 15% menores, assim, as manutenções, a média das manutenções precisa ser 15% menores do que os 12 primeiros meses, ou seja, mês 1 e mês 12. Isso aí para os 24 primeiros meses de contrato. Agora, findaram esses 24%, então é feita todo esse cálculo aí, verificado todas essas premissas foram atendidas, e se for pertinente, o fornecedor recebe aí a bonificação, que, como eu disse, ela é 20% do valor do desconto da proposta vencedora. Então, vai ser calculado qual foi o valor do desconto, e 20% desse valor retorna para o fornecedor como bonificação, não podendo aí ultrapassar 5% do valor do contrato. Então, isso nos primeiros 24 meses. Se fizer jus, será recebida essa bonificação.
Nos próximos 24 meses, continua valendo a bonificação, só que as metas são outras, né? Então, o prazo, o tempo médio de correção de vazamento e de água e esgoto reduz, né? Então, passa para 9 horas o de água e 7 horas abaixo de 7, o de esgoto, abaixo de 7 horas. Com relação ao desempenho global, continua aí a média, né, o IDG acumulado de maior que 90% a partir do 25º mês. E a eficiência também, a gente deseja mais uma redução de 15% na média das manutenções, né? Comparando aí os períodos, medição 25 a 36 meses e o período subsequente. E continua valendo aí o mesmo valor máximo para bonificação depois dos outros 24 meses. Bom, o julgamento das propostas. Isso também é uma novidade, né? O modelo está ampliando aí as oportunidades, permitindo ganhos em escala e melhor proposta global. Então, como a Nayara apresentou aqui, a primeira onda, elas são 5 gerências regionais, só que são 4 lotes. GRJA é um lote, GRMC outro lote, GRDV outro lote, e 2 gerências regionais juntas, São Sebastião do Paraíso e Varginha, comporão aí o outro lote dessa licitação. Então, cada empresa ela poderá arrematar até 2 lotes disponíveis. Será possível propor combinações de lotes com diferentes descontos, e eu vou detalhar também aqui mais à frente. E a empresa vencedora será aquela com maior economia absoluta total. Então, como é que vai acontecer isso? Um fornecedor, né, que é um exemplo, né, ilustrativo, nesse exemplo aqui a gente tem até 5 lotes. Então, o fornecedor ele vai poder fazer propostas individuais por lote, com determinados descontos, mas ele também poderá fazer uma proposta combinada para agrupar 2 lotes. Então, ele vai falar, olha, se eu ganhar o lote 1 isoladamente, eu dou 12% de desconto. Se for o lote 2 individualmente, 10% de desconto. Mas, se eu arrematar os lotes 1 e 2 em conjunto, o meu desconto já aumenta de 15% e 12% para cada lote. E aí, ele poderá, né, concorrer aí com o lote 1 e 2 agrupado. Então, da mesma forma, os demais fornecedores, né, fazem essas propostas combinadas, individuais e combinadas, dentro aí do processo licitatório. Então, a gente fazendo aí essa análise combinatória dessas propostas, né, ou individuais e combinadas, a gente vai calcular aí qual que é a maior economicidade dentro de todas as propostas apresentadas, tanto individuais quanto combinadas. Seguindo aí as regras, né, que máximo 2 lotes por fornecedor, lotes com propostas combinadas devem ter propostas individuais, então o fornecedor ele não pode fazer apenas propostas combinadas, ele precisa, em conjunto, ofertar propostas individuais. Cada empresa poderá participar apenas uma vez, ou individualmente, ou em um consórcio, então ela não pode entrar para um lote com propostas individuais e em outros participando de algum consórcio. Então, ou ela entra individualmente, ou ela entra em consórcio. E o licitante vai precisar apresentar atestados de habilitação para os somatórios dos lotes que vencer. Então, se ele está dando uma proposta combinada de 2 lotes, ele precisa ter habilitação para aquele somatório ali dos lotes. Então, só demonstrando aí como que vai ser feito o cálculo, né, dessa análise combinatória, a gente vai considerar aquelas propostas que tiverem maior economia absoluta. Então, se houver lote, e se houver lote sem vencedor, porém com proposta individual, a Copasa vai poder
oferecer essa opção para algum fornecedor com a proposta individual aí em ordem, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? A gente teve propostas para os lotes 1 e 2, para os lotes 3 e 5 combinadas, gerando aí uma economicidade, né? Dentro da análise combinatória feita, os vencedores foram fornecedor A e B com as propostas combinadas. O lote 4, nesse exemplo aqui, ele ficou sem nenhuma proposta combinada. Ele ficou fora de propostas combinadas. E ele teve uma proposta aí, né, do fornecedor B. Então, é facultado a Copasa oferecer esse lote, que teve apenas essa proposta, para o fornecedor que deu proposta individual. Okay? Então, é uma situação que pode ocorrer na licitação, e aí é feito o julgamento, né, com a análise combinatória, e vence as propostas com maior desconto absoluto. Eu não sei se o Raul ainda está aqui presente para falar sobre os próximos passos. Sabe me dizer, Jane, se ele está por aqui? Só um minutinho, Ana, que ele já vai entrar aqui. Só um minutinho. Bom, gente, desculpa aí, vamos retornar aqui. Os próximos passos, então, né, a gente vai detalhar aqui com vocês, né? Por favor, pode passar aí, por favor, Jaime. Bom, hoje a gente está no Roadshow, né? A gente acabou de fazer, estamos fazendo aqui esse momento de explanação com vocês, é um momento importante, né? Que a gente quer nivelar com vocês e obter de vocês também um retorno em relação ao que foi apresentado, né? Tenho certeza que algumas dúvidas vão contribuir muito com o objeto aqui, com o objetivo nosso. A gente pode melhorar algum ponto ou outro, se for o caso, né? Esperamos essas contribuições, né, durante a primeira quinzena de janeiro, né? É, Porque a gente sabe que a gente tem um prazo a cumprir, como a gente falou no início aqui, a gente não pode estender isso muito. Então, até o dia 15 de janeiro, a gente espera as contribuições. O canal Fale Conosco, fornecedor, está disponível, né? A Gisele pode falar depois um pouco sobre isso para vocês, o canal para onde essas contribuições vão ser endereçadas. Em relação ao processo licitatório, efetivamente, esse edital deve ser publicado em janeiro, né, ali na segunda quinzena de janeiro, provavelmente, e o limite, né, para envio de propostas ocorrerá ali, estimativa entre março e abril, né, vamos falar assim. Então, a ideia é que nós tenhamos, aí, como eu disse no início, em maio já um contrato assinado, os contratos assinados para esses serviços, né, para esse serviço. Destacando que o nosso processo licitatório, a gente é um processo, a gente consegue fazer essa licitação num tempo bem reduzido, mas a gente tem que obedecer todos os preceitos legais, né, os tempos, né, e que a lei ordena que a gente tem que seguir os tempos que a gente tem que de publicação, de recebimento de proposta e tal, por isso que o prazo é existente. Mas em termos de internamente, em termos de fluxos internos, de como que isso vai se dar, isso é muito sério aqui dentro. É isso, gente. Volta a palavra aí para a Ana. Obrigada, Raul. Eu só queria também complementar que esse modelo, gente, ele é um avanço aqui, no modo de contratar aqui na Copasa, né, para fornecedores que já estão acostumados a trabalhar aqui com a gente. O nosso modelo atual, ele é pago em itens unitários, não mede performance, e o nosso objetivo, como o Raul disse lá no começo, são 3 ganhos, né? É melhorar a prestação de serviço para o cliente, melhorar a forma de remunerar o nosso contratado e a prestação de serviço pela Copasa também precisa ser mais eficiente e com uma melhor qualidade. Então, quando a gente muda um formato de contratação, a gente busca sempre aprimorar, né, esses 3 pilares aí. E sempre tendo com foco aí a prestação de serviço mesmo para o cliente. Esse primeiro pacote, né, vamos dizer assim, de contratações,
ele vai somar aí aproximadamente 440 bilhões de reais para 48 meses de contrato. E como a Nayara também mostrou, né, outras ondas virão aí nos próximos meses, nos próximos anos. Então, a tendência é que a gente expanda esse modelo para as demais gerências regionais, né? A Copasa é uma companhia de saneamento que presta serviços em muitos municípios em Minas Gerais. Então, a gente tem muito serviço, muita coisa pela frente, né? Muita coisa a melhorar em termos de qualidade do serviço, de atendimento ao cliente. E a gente conta aí com é, vocês, fornecedores, que são os nossos principais parceiros aqui, para caminhar, né? Para encarar esses desafios que a gente tem aí pela frente. O canal Fale Conosco Fornecedor está aberto aí para as contribuições, para envio de dúvidas, para considerações, né, a respeito aqui do que foi apresentado. Acredito que a Gisele vai mostrar aí, está aí o e-mail, né, para as contribuições, mas a Gisele pode falar aí para a gente pouco mais sobre esse canal do Fale Conosco Fornecedor, que está aberto aí para vocês. Bom, agradeço aí a participação de todos. Bom dia para vocês. Gisele. Obrigada, Ana. Nós vamos partir agora para as perguntas, mas antes disso, só queria reforçar com o pessoal para poder assinar a lista de presença que está disponível aí no chat e no PIR, né? Essa lista é importante para a gente poder enviar para vocês depois o certificado de participação. A gente recebeu uma pergunta aqui a respeito da gravação do treinamento. Sim, ele está sendo gravado. A gente vai disponibilizar ele no site da Copasa. Dentro do portal do fornecedor, tem uma caixinha que chama Agenda SD. Todos esses encontros do programa Desenvolver estão lá. E aí, o mais rápido possível, a gente vai colocar esse aqui hoje também, assim que a gente fizer uma edição, né, para ele ficar mais fácil de assistir. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que faz para acessar o portal, o Fale Conosco Fornecedor, que a Ana Paula citou. Espera só um minutinho. Ele está dentro do site da Copasa, nessa abinha aqui que chama Licitações e Contratos. Você clica aqui, aqui é o portal de licitações e contratos. Todas as informações do fornecedor ficam aqui. Aqui no finalzinho, ele tem o campo Fale Conosco Fornecedor. É nele que você envia essa pergunta que a Ana Paula citou. Então, para quem não tem acesso a esse. Não? Ah, então. Peraí, gente, só um minutinho que eu acho que eu não estou compartilhando. Só um minuto. Só um minutinho. Tá agora? Deixa eu voltar. Não? Deixa eu voltar aqui. Dentro do site da Copasa, nesse campo aqui que chama licitações e contratos, que fica aqui nessa faixa azul escura, ela vai te trazer para o portal de licitações e contratos. Nesse portal ficam todas as comunicações da Copasa, o regulamento, tem uma parte aqui do Copamed, umas informações da reforma tributária, e aqui embaixo tem um campinho do Fale Conosco Fornecedor. Quando você clica nele aqui, ele vai te jogar para essa outra telinha aqui, que aí ele fala algumas informações, né? E aí, se você nunca tiver acessado aqui, precisa fazer um cadastro simples, é só preencher aqui com o CNPJ e o e-mail, que já recebe no e-mail, né, a informação, e depois você pode entrar lá e encaminhar sua dúvida, né, com o login e a senha que você criou, você encaminha a dúvida que a gente vai receber aqui e a gente direciona. Nesse caso, né, desse projeto aqui, a gente vai direcionar aqui para as áreas responsáveis e aí a gente dá o retorno o mais breve possível. Estamos recebendo as sugestões de vocês para esse projeto. Outro ponto é a respeito dessa gravação, elas ficam aqui, ó. A Agenda SD, que é outra caixinha, todos os encontros do programa Desenvolver estão aqui, né? Desde o primeiro que a gente fez. Então, todos eles estão aqui, a gente vai colocar esse agora também, brevemente, para você. Bom, deixa eu passar aqui para as perguntas.